Então, vamos lá. Lembrando que eu fico na página aqui dos slides. Qualquer dúvida, deixa eu ver aqui. Qualquer dúvida, vocês me chamem no áudio. Então, vamos lá. Vocês já estão visualizando o material aí? Demografia? Sim. Tranquilo. Então, vamos lá. Essa matéria, pessoal, ela está bem curtinha lá no livro didático, da página 106 a 112. Vocês podem ter acesso a ela também. Algumas coisas, alguns dados que estão mais atualizados, eu até peguei lá. Mas eu incrementei a aula com outros materiais que eu tinha. Então, vamos começar aqui falando sobre a população da Europa, né? A gente já viu ano passado um pouco sobre demografia, nós estudamos um pouco sobre demografia dos Estados Unidos, pirâmide etária, como que a gente analisa essa composição demográfica. Hoje nós vamos estudar sobre a Europa, que é um continente que passa por vários problemas relacionados à sua composição etária, né? Então, nós temos aqui um gráfico, e esse gráfico está lá no livro, ele mostra como que é o crescimento populacional de alguns países na Europa. E se nós observarmos, tem países que estão abaixo, né, da linha zero. Isso significa o quê? A população está diminuindo, o crescimento está sendo negativo, ou seja, está mais morrendo do que nascendo pessoas. E isso não é um sinal em termos econômicos para um país. Isso acende um alerta vermelho para esses países. Então, nós temos aí países que estão com crescimento demográfico negativo e outros que estão com crescimento baixo. Então, nós temos, por exemplo, aqui Luxemburgo, Noruega, Irlanda, Suécia, França, que estão ali cada vez menos reduzindo a sua taxa de natalidade. Tem países como Portugal, Romênia, Ucrânia, que a taxa de natalidade já não repõe a população. Nós vamos falar sobre reposição demográfica. Antes de falar sobre crescimento demográfico, reposição demográfica, vamos lembrar que existe uma diferença entre crescimento vegetativo e crescimento demográfico. Crescimento vegetativo é o saldo resultante da população que nasce menos a população que morre. Esse saldo pode ser negativo ou pode ser positivo. Agora, o crescimento demográfico, além de considerar esse saldo do crescimento vegetativo, de quem nasce e de quem morre, considera também a quantidade de pessoas que entram dentro de um país, que são os imigrantes, e a quantidade de pessoas que saem desse país, que são os emigrantes. Tranquilo? Porque a Europa tem muito isso, né? Nós vamos ver na próxima, na aula da semana que vem, nós vamos falar sobre migrações e nós vamos perceber que o continente europeu é o continente que mais recebe imigrantes do mundo. De todas as pessoas que se deslocam no mundo, 30% dessas pessoas se deslocam para a Europa. É um continente que recebe muito. Isso, para o crescimento demográfico, é significativo. E, por um lado, pode ser até bom, né, gente? Porque a população ativa está diminuindo, então contribui a esse saldo imigratório. Só que tem países que entendem isso como positivo e outros entendem como negativo. Depende, né? Porque os países, geralmente, eles aceitam uma mão de obra mais qualificada. E não é o que acontece na prática. Esses 30% que se deslocam para a Europa não é esse perfil de população. Mas vamos voltar aqui para a demografia da Europa. Nós sabemos, né,
nós vemos na televisão, nas revistas, em reportagens, é do senso comum, e a população que mais envelhece no mundo hoje é a população europeia. E isso acontece, vocês já sabem os motivos, a gente já estudou isso em algum momento, eu acho que no 7º ano também vocês estudaram, e o processo de urbanização, o processo de desenvolvimento gera uma mudança no padrão comportamental das pessoas. Isso vai refletir na redução da taxa de natalidade. As mulheres vão optar ali por ter menos filhos. E a causa dessa baixa natalidade, ela vem ali do ganho de autonomia da mulher, o planejamento familiar, né? A pílula anticoncepcional, ela surge lá na década de 50, 60. Com isso, né, nós temos uma redução drástica do número de filhos por mulher. Nós temos ali o acesso à informação, né, a ampliação mesmo da educação, isso traz informações para a mulher, que vai começar ali a repensar essa questão dos filhos. Nós temos também o aumento da mulher no mercado de trabalho, principalmente após o processo de urbanização. Então, aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que eu já falei isso com vocês ano passado. A minha avó teve 12 filhos, a minha mãe teve 3, eu tenho um filho. Aí, se você pegar o histórico da minha avó até o histórico da minha mãe, aumentou o quê? Mudou de rural para urbano, porque minha avó vivia no rural, a minha mãe já vive no urbano, mas a minha mãe, ela tem só até o ensino fundamental, ela não tem o ensino médio. Quer dizer, informação. Só que ela já nasceu no espaço urbano, métodos contraceptivos, e tudo isso contribuiu para que ela não tivesse ali 12 filhos como a mãe dela, né, e tivesse só 3. E eu já estou num ambiente muito mais urbanizado, onde eu estou inserida muito mais no mercado de trabalho. Minha mãe é dona de casa, por exemplo, ela não inseriu no mercado de trabalho. Tudo isso vai somando, né? Esse processo de urbanização, esse modo de vida diferenciado, pelos quais, né, o tempo, né, vai trazendo, isso muda o perfil da sociedade. Então, além do custo de vida, né, o custo de vida nas grandes cidades é elevado. Não sei se vocês já ouviram alguma reportagem, mas na Europa, por exemplo, muitas mulheres já não querem ter nenhum filho. Em países que a taxa de fecundidade é um filho por mulher. E na Europa, na Europa, em alguns países é 1,2 filhos por mulher, mas isso está reduzindo cada vez mais. Tem países que as mulheres não querem ter nem filhos. Por quê? A mulher coloca no papel tudo que ela vai gastar, quais são os impactos negativos da chegada de um filho na vida dela. Negativos em qual sentido? De abrir mão de fazer uma série de coisas que ela vai ter que deixar de fazer para cuidar de um filho. Então, muitas vezes as mulheres em ambientes, em países desenvolvidos, como os países europeus, até mesmo no Japão, por exemplo, Canadá, países assim com alto grau, alto IDH, alto PIB, esses países ali, as mulheres elas vão abrir mão de ter filhos e aproveitar a vida, viajar, fazer outras atividades do que ter filhos. Isso já é uma realidade, porque o cultural mudou, né? Desde a época da minha avó até os dias de hoje mudou. E nós podemos observar que vários países do mundo, pessoal, já teve a realidade da minha avó, que era 12 filhos, inclusive países europeus. Né? Já passou por essa fase onde tinha muitos filhos por mulher. E hoje já está no estágio de urbanização, desenvolvimento econômico tão avançado que as mulheres não querem ter filhos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não está nessa fase ainda tão de desenvolvimento, mas é um processo que pode, né, ocasionar esse cenário, como é na Europa. Então, é um processo evolutivo. Vou mostrar para vocês aqui várias pirâmides, como que elas evoluem.
Além disso, pessoal, nós sabemos que na Europa, em função dessa redução da taxa de natalidade, a ONU prevê que lá em 2050 haverá uma redução ali de 3,55%, e significa 25 milhões de pessoas a menos em relação a 2017. Somado com essa redução da taxa de natalidade, as pessoas estão vivendo cada vez mais. A expectativa de vida em 1950 era 63 anos, nós temos hoje em 2015, e inclusive já aumentou, né, porque já tem 5 anos esse dado, é 77 anos. Então, a tendência é aumentar a expectativa de vida, porque nós temos associado a essa realidade europeia que nós estamos vendo aqui, desenvolvimento, de urbanização, de mudança cultural, de mentalidade. A Europa, ela está assim, gente, na frente. Ela já pensa igual, como nós falamos na aula anterior, ela pensa em meio ambiente, ela pensa na qualidade climática, ela pensa em vários aspectos para qualidade de vida. Isso reflete também na expectativa, né? Então, lá nós temos uma maior distribuição de renda, nós temos um acesso aos serviços de saúde bem melhor, alimentação mais adequada. Você lembra que a gente falou sobre os orgânicos, que eles estão mudando esse perfil alimentar também? Tudo isso reflete na qualidade de vida, gente. Hoje nós comemos alimentos e tem agrotóxico que é proibido no mundo inteiro, né? E isso para a gente vai refletir negativo. E eles já sabem disso, eles estão mudando o perfil alimentar deles. Então, nós temos uma mudança de educação cultural, acesso a bens e serviços, em geral, na sociedade europeia, que irão proporcionar, né, maior expectativa de vida, associado com uma redução da taxa de natalidade. Maravilha, cenário lindo, né, gente? Só que isso vai ocasionar alguns problemas. Nós vamos ver aqui hoje. Olha aqui, só para relembrar, porque eu sei que vocês já sabem, e nós analisamos aí o comportamento demográfico a partir da pirâmide etária. Apesar do nome ser pirâmide etária, né, pirâmide ali, um triângulozinho, ela vai alterando seu formato com o passar do tempo, que está atrelado ao aumento da urbanização e do desenvolvimento econômico desse país. Mas, de modo geral, essa pirâmide etária, o que a gente tem que entender? A base dela é a população inativa, que vai de 0 a 19 anos, são crianças, adolescentes que não trabalham, que não contribuem ali para a economia de um país, aqui no começo, né, grifado, de verde. O meio da pirâmide, que é ali a população ativa, que é aquela que realmente contribui para a economia de um país, e o topo ápice, né, o ápice da pirâmide, que é a população de idosos. Né? Então, nós temos o estudo da pirâmide etária analisando esses três componentes aí, jovens, adultos e idosos. Essa pirâmide, ela pode ser invertida, ela pode ser com um meio mais largo. Cada pirâmide é possível de informar a gente o quê? A quantidade de homens e mulheres, a expectativa de vida, a taxa de natalidade, a quantidade de pessoas que estão no mercado de trabalho. Então, nós temos todos esses dados a partir de uma pirâmide etária. Então, nós temos que saber interpretar. Aqui nós temos uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido. Essa pirâmide já é mais antiga, tem 20 anos, né? Mas ela é de Moçambique. E essa pirâmide mostra uma pirâmide típica de países subdesenvolvidos, onde a base é larga, significa que a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade é muito alta. E por que ela é alta? Porque aqui a urbanização, naquela época, tá? Ela ainda era fraca, talvez era até um país mais rural. Por que no rural? Porque no rural nós temos menor acesso de informação, não tem métodos anticonceptivos,
etc. Então, as mulheres terão muitos filhos ali, não tem planejamento familiar. E o topo da pirâmide, ela é estreita, o topo ali é estreito. Por quê? Porque essa sociedade oferece poucas condições para que as pessoas vivam muito, né? Então, nós vamos ter ali uma alta taxa de natalidade e uma baixa expectativa de vida, que é uma realidade de países subdesenvolvidos. E daí nós temos uma série de políticas a se fazer ali nesse país para melhorar essas condições socioeconômicas. A pirâmide etária, na verdade, né, o estudo da demografia de um país é super importante. Por quê? É através desse estudo que os governos poderão elaborar políticas públicas necessárias para determinados setores. Então, aqui, por exemplo, essa pirâmide aqui de país subdesenvolvido. Vou investir muito, por exemplo, em saúde voltada para a população idosa? Não tem sentido, porque a população idosa é muito baixa. Vou fazer reforma previdenciária aqui? Não, porque a quantidade de idosos aposentados é muito baixa, né? Então, analisando a pirâmide etária, eu sei onde investir. Aqui tem que investir no quê? Processo de urbanização, inserção da mulher no mercado de trabalho, infraestrutura, como escolas, transporte e outros. Então, através desse gráfico, eu posso perceber onde precisa desenvolver. Aqui eu estava falando para vocês, a pirâmide etária, ela é resultado, na verdade, todos os países do mundo, eles estão em alguma fase demográfica, em algum estilo de pirâmide. Pirâmide de crescimento rápido, que é a base larga e topo estreito, são países geralmente rurais, países pouco desenvolvidos. Na Europa, o país de menor desenvolvimento é a Moldávia. O IDH é 0,6, eu falei com você, semelhante, inclusive, a alguns municípios bem pobres do Nordeste. Então, realidade rural. Então, nós temos que entender a Europa, sim, é um continente desenvolvido, é um continente pioneiro em várias ali questões ambientais, alimentares, enfim, culturais, só que não é uma realidade homogênea, nós temos diversidades socioeconômicas ali. Então, se a gente pudesse falar, por exemplo, de um país do leste europeu e da Europa Oriental, nós vamos ter um gráfico da Europa Oriental muito mais semelhante a esse primeiro aqui, uma base mais larga. Mas isso é uma realidade de países muito pobres, tá? Então, superando essa condição aqui de base larga e topo estreito, em seguida nós vamos ter um crescimento mais lento. Esse crescimento mais lento significa o quê? Que houve um processo já de urbanização, que teve ali um investimento em infraestrutura, que começou a ter planejamento familiar. Observem que o topo começou a aumentar, porque a qualidade de vida ali também está melhorando. O crescimento está lento ali, não é mais 12 filhos por mulher, aqui vai ser 3 filhos por mulher, 2 filhos por mulher. E já na realidade seguinte é o crescimento nulo, né? Muitos países europeus vivem nessa fase e do crescimento negativo também. Olha lá, crescimento nulo. Espanha, Áustria e Grécia, crescimento negativo. Alemanha, Bulgária e Suécia. Então, nós temos a evolução desse processo. O que está determinando a evolução desse processo? O grau de urbanização, investimentos em infraestrutura, saúde, educação, transporte, emprego, e o desenvolvimento adquirido, né, com isso ao longo do tempo. Quanto mais desenvolvido é um país, menor é a base, maior é o topo da pirâmide. Então, a pirâmide jovem, a gente já viu lá em cima, né? Esse daqui é a média demográfica do continente africano. Né? Pegou todos os países do continente africano
faz uma média lá demográfica de quantos jovens, adultos e idosos, e nós temos essa realidade aqui, que é uma realidade de países subdesenvolvidos. Não quer dizer que toda a África é assim, viu, gente? A África do Sul e o norte da África têm realidades socioeconômicas melhores, mas nós temos, em média, isso daí, uma base larga, refletindo ali numa natalidade, numa fecundidade elevada, onde não tem estrutura, não tem inserção da mulher, e um pouco estreito, não tem condições sanitárias, as pessoas não conseguem viver de forma satisfatória, né? As doenças, elas estão muito mais associadas a, por exemplo, saneamento, né? Falta de água tratada, esgoto, parasitas. Acho que eu já até comentei com vocês ano passado, que nos países desenvolvidos, a taxa de mortalidade, as pessoas morrem mais por doenças crônicas. Que tipos de doenças crônicas? Pressão alta, diabetes, câncer, né? Então, está ligada a doenças crônicas, né? De uma alimentação, uma prática ali, as pessoas não praticam exercício, são pessoas sedentárias, mas isso são hábitos das pessoas. Não é o meio ali, digamos assim, entre aspas, que está colaborando para que aquela pessoa morra logo. Aqui nos países subdesenvolvidos não tem países, gente, países africanos e asiáticos, que a principal causa de morte é diarreia, falta de água tratada, que é um problema de política pública, né, a ser resolvido. Por que as pessoas morrem assim? Porque o país ainda não tem estrutura socioeconômica para resolver essas questões, que é o caso, por exemplo, da África e de países ali asiáticos. Pirâmide adulta, o meio da pirâmide, o topo se alargando e o topo está reduzindo. Realidade de países, digamos assim, da Europa Oriental, até mesmo países da Europa Ocidental tem essa realidade ali. O Brasil também está um pouco nessa realidade, o topo está se alargando, a base está diminuindo. Então, nós temos essa realidade ali de países que estão desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento, onde a taxa de natalidade diminui. No Brasil, a taxa de natalidade é 1,7. Em Portugal é 1,3, é menor. Mas caminhando para essa mesma composição demográfica ali, né? E esse gráfico aqui é síntese do continente europeu, onde nós vamos ter aqui o meio da pirâmide, ok, população economicamente ativa, ótima, mas depois que essa população aqui envelhecer, quem é que vai repor? Uma bem menor do que a anterior, né? De vermelho não vai suprir ou substituir totalmente o que está de azul. E esse que está de azul vai passar a ser laranjado. Aí lascou mesmo, né? Porque nós vamos ter várias questões a serem resolvidas ali. Alguma dúvida, gente? Tô falando, né? Nossa, a garganta doeu aqui. Sem dúvida, professora. Beleza, então vamos continuar. Taxa de reposição demográfica. Tem que saber isso, tá? Taxa de reposição demográfica é a taxa de fecundidade necessária, ou seja, a quantidade de filhos por mulher necessário para repor a quantidade de população que nós temos hoje. Então, por exemplo, para que nós possamos ter os mesmos 209 milhões de pessoas que nós temos no Brasil hoje, nas próximas décadas, nós temos que ter uma média de filhos por mulher de 2,1. Por que 2,1? É um casal, né? Então, eles têm que ter 2 filhos, porque se eles morrerem, ter os 2 filhos que eles tiveram para repor eles. Agora, esse ponto 1, porque pode morrer, né? A criança, ela pode morrer ao longo da vida ali de forma inesperada e não alcançar a expectativa de vida do país. Tranquilo? Então, nós temos aqui a taxa de reposição é 2,1, é que os vários países lá da Europa, né? Tadinhos, não vão repor nunca, né? A tendência, na verdade, é não repor mesmo. A Itália, 1,29, Holanda, 1,73,
Áustria 1,38, Alemanha 1,35, Suíça 1,42, ou seja, a mulher não tem nem um filho e meio. A cada 3 mulheres, nós temos 2 filhos. Então, isso é uma realidade que vai afetar futuramente, né? Aqui, ó, a realidade demográfica do continente europeu, como eu falei com vocês, crescimento, na verdade, crescimento lento, nulo e negativo, depende da realidade ali do país que nós estamos analisando no continente europeu. Nós temos que ter em mente, a realidade demográfica europeia, ela reflete suas condições socioeconômicas. São países que se industrializaram primeiramente, a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar e a se urbanizar. Então, nós temos ali, após a Inglaterra, vários outros países se industrializaram, se urbanizaram. No início teve umas condições precárias ali de vida, nós vamos falar sobre isso, mas depois, lá no início do século XX, melhoraram suas condições sanitárias, inclusive, né? Várias políticas ali, por exemplo, de trabalho infantil que era permitido, não passou a não ser permitido mais, a mulher na cidade ali. Então, como a criança não trabalha mais, não é pode ter muitas crianças, né? Então, a mulher vai começar ali a planejar sua família, os métodos anticoncepcionais surgem. Tudo isso, gente, que está acontecendo aqui, por exemplo, no Brasil, de redução da taxa de natalidade, de acesso à informação, isso já aconteceu na Europa lá no início do século XX. Acontecendo para a gente agora, década de 80, 90, a gente começou a reduzir a taxa de natalidade. Mas lá na Europa, isso começou a acontecer lá no século XX, então isso já mudou, já avançou, já evoluiu muito mais. Nós ainda estamos em processo de evolução. Aqui, a Itália, por exemplo, a Itália é um país super preocupante, porque a taxa de natalidade dela é extremamente baixa, né? E o corpo da pirâmide, ali, o meio da pirâmide está avançando, na verdade, ela está quase deixando de ser uma pirâmide, ou virando uma pirâmide invertida, né? Onde o número de idosos tende a ser ali maior do que de adultos e jovens. Nós temos vários desafios associados a essa realidade demográfica, desafios sanitários, desafios da previdência, previdência social pública, como nós temos aqui no Brasil. Nós temos ali, associado a isso, ali uma expectativa de vida crescente. Tudo isso vai contribuir para a existência de problemas futuros, né, na Europa, que é só o conceito de população economicamente ativa e população economicamente inativa. A inativa é o topo e a base, são crianças, adolescentes e idosos, são aqueles que não contribuem diretamente para a economia, e a população economicamente ativa é o topo da pirâmide, é o meio, aquele que contribui. Esse meio da pirâmide ele tem que ser maior do que o topo e a base, né? Para que a razão de dependência ali seja baixa. Só que o que nós podemos verificar nos países desenvolvidos ali da Europa, principalmente da União Europeia? Essa razão de dependência está aumentando, ou seja, o número de idosos e de jovens está se tornando cada vez maior do que o número de adultos. Isso quer dizer, vai ter mais gente não trabalhando do que trabalhando. E daí vai ter problema, né? Então, vamos aqui para os problemas, né? Nós temos ali os problemas com gastos de saúde, porque a faixa etária que mais utiliza serviços de saúde é a população idosa. Nós temos gastos com aposentadorias por parte do Estado. E o que o governo está fazendo ali para minimizar
esses problemas demográficos já vivenciados lá na Europa, né? Estimula a imigração para compensar o déficit populacional, isso é muito relativo, tá? Como eu falei com vocês. A imigração em direção ali para a Europa é elevada, só que a Europa não quer, né? Não quer assim, de forma generalizada. Nós vamos ver até uma charge na semana que vem mostrando a Europa dispensando imigrantes. Só que ela precisa de população ativa, né? Isso seria uma forma de corrigir esse déficit. Mas a maioria dos países não vê isso com bons olhos. Alguns países, sim, né? Por exemplo, Portugal, Alemanha, né? Não que eles sejam bonzinhos, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a realidade econômica do país. A população ativa está diminuindo, logo eles precisam de mão de obra. Então, eles flexibilizam essas políticas migratórias. Quantas pessoas no Brasil foram morar em Portugal dos últimos 5 anos para cá? Todo mundo conhece alguém? Vocês conhecem alguém? Eu conheço, muitas. Né? Que a gente conhece, tá começando a ver essa realidade, né, de brasileiros em viver na Europa. Porque a Europa flexibilizou essa entrada de brasileiros para trabalhar lá, porque a população ativa está diminuindo. Isso vai acarretar problemas ali nas indústrias, nas fábricas, no setor de serviços, de comércio. Então, tudo isso vai ser afetado. Eu tenho um monte de parentes lá em Portugal. Entraram ilegais e agora já estão legais. Entendeu? Aí chega lá, começa a trabalhar, aí o governo surge uma brecha ali na lei, nós vamos regularizar quem está no país há mais de 2 anos de forma ilegal, aí regulariza, né? Dá bolsa de estudo, não sei se você sabe, não sei se ainda está valendo, mas o Enem aqui do Brasil vale em Portugal. Olha que loucura, né? Isso, como eu falei com vocês, não tem nada a ver com Portugal, bom coração, vamos corrigir os anos, séculos de exploração, não tem nada a ver, né? Tem a ver com a necessidade desse país de mão de obra. Outra forma também de minimizar esse déficit populacional é automatizando os processos produtivos das fábricas, né? Onde precisa de muita mão de obra. Então, vamos automatizar cada vez, essa é a realidade, na verdade, né? Os processos são mais automatizados, mas a tendência é que isso seja ainda mais automatizado, né? Não sei se vocês já perceberam, no Brasil está chegando isso também, nos supermercados, a tendência é não ter caixa. Não sei se já foi no supermercado BH, mas tem lá no finalzinho lá dos caixas, tem uns caixas automáticos lá, que você passa você mesmo, passa os seus produtos. No final aparece, você coloca o cartão, paga e vai embora. Não tem ninguém, uma pessoa para fiscalizar, na verdade, porque aqui no Brasil não precisa de fiscalização, porque o brasileiro tem um probleminha, né? Não precisa de alguém para fiscalizar, mas é a pessoa que faz todo esse processo. Foi na onde, gente, que eu fui e foi assim, e era tudo assim, eu esqueci onde. Teve uma cidade aqui no Brasil que eu fui, que a maioria dos caixas eram assim. Aqui em BH está começando isso, não é todo supermercado que você vê, mas já tem. Agora, eu já fui em uma aí, que eu esqueci onde que foi, que era todos, quase todos eram assim, não precisa de funcionário lá para passar as suas compras. Automatização dos processos, né? Aqui utiliza menos mão de obra possível. No Brasil, economia do processo produtivo. Na Europa, por quê? Por falta de mão de obra. Outra forma de minimizar também esse déficit populacional é aumentando o tempo de serviço, como está acontecendo aqui no Brasil, né? Lógico, né, gente, que se a expectativa de vida da população ela está aumentando, o tempo de contribuição ela tem que aumentar proporcional, porque o sistema previdenciário não suporta, né? Aqui no Brasil,
na década de 80, 70, gente, isso não era um problema nenhum. Eu pagava a Previdência Social, mas o governo nem se preocupava com Previdência, porque a quantidade de idosos era muito pequena, não tinha o que se preocupar. Aí o que aconteceu nos últimos 15 anos? O governo percebeu, a natalidade diminuiu, que a população está envelhecendo e está vivendo mais. O que nós estamos fazendo? Ampliando reforma previdenciária, aumentando o tempo de serviço. Se antes você aposentava com 25 anos de trabalho, agora é com 30, 35 anos. Além disso, há um incentivo a permanecer também, né, no trabalho após a idade. Gastos governamentais aqui, ó, o envelhecimento da população, né, tem que investir, né, se um grupo populacional e é relevante dentro da composição demográfica, precisa de políticas públicas ali, né? Como eu falei, se não tiver muitos idosos dentro do país, para que investir nesse setor tanto, né? Não faz sentido. Mas se for relevante, né, for peso na composição demográfica, é necessário. Então, nós temos lá na Europa já os governos elaborando políticas públicas, né, para o bem-estar, da qualidade de vida dos idosos, estão alterando a aposentadoria mínima, a previdência, os projetos sociais, investimentos em educação, e tudo isso, gente, requer gastos, né? Então, aqui, são outras medidas também que eu coloquei para reforçar, e que existem, né, de fato. Alguns países lá na Europa têm investido, por exemplo, em incentivar a natalidade, incentivar ali a população a ter mais filhos, e bonificação para quem tem mais filhos. Então, a Alemanha, Portugal e Espanha oferecem licença maternidade remunerada de no mínimo 6 meses, além de acesso, assistência à saúde e acesso a creches, de forma gratuita. Na França, por exemplo, se você tem um segundo filho, você recebe um auxílio mensal. Sabe, o Bolsa Família seria tipo isso, é o auxílio mensal para quem tem um segundo filho, proporcional à sua renda, claro. Existem várias políticas desse sentido também para incentivar a natalidade. Sobre esse assunto, tem atividades no caderno de mapas para fazer. Como a nossa realidade mudou da semana passada para cá, né, gente? O caderno de mapas, ele vai ser avaliado, sim. Eu estou olhando a possibilidade ou de ser ponto bônus, que é muito bom também, tá? Ele soma, depois que você soma a média das APs, e depois que você coloca o ponto bônus. Se a sua média, por exemplo, deu 8 nas APs, e com o ponto bônus, sua média vai para 9. Então, é legal também. Então, estou avaliando se vai ser ponto bônus ou se vai ser uma nota de AP. Agora, a avaliação desse caderno de mapas, se estiver presencial, eu vou recolher, né, os cadernos. Agora, a tendência parece que não vai ser assim, né? Não sei, a gente não sabe, né, pessoal? Não sabe como que vai ser daqui 2 semanas, daqui 1 mês, está tudo muito confuso ainda. Se não der para recolher esses cadernos, nós iremos postar, eu vou colocar uma aba de tarefa, vocês vão escanear e mandar para mim essa tarefa no final de abril. Tranquilo? Sim, professora. No topo da pirâmide, Mariana, a população economicamente inativa. Tá? Gabriel, a taxa de reposição demográfica, ou seja, se todos os países do mundo quiserem reproduzir o total de sua população, a média é 2,1. 2,1 filhos por mulher. Agora, tem países que é 1,7,
O Brasil, por exemplo, é 1,7. Lá na país do leste europeu é 1,4. Na Alemanha é 1,5. Então, vai variar. E quando eles não atingem essa taxa de reposição de 2,1, o que está acontecendo com a população? Ela está diminuindo o seu tamanho, o crescimento está diminuindo. Se a base da pirâmide estiver muito estreita, Mariana, significa que ela, em relação à de adultos, que é mais larga, essa base ela não vai conseguir substituir totalmente no futuro a população adulta. É como se no futuro tivesse ali menos adultos para trabalhar. E aí vai ter problemas, né? Porque vai precisar de mão de obra para mover a economia. Na verdade, o governo ele tem uma grande função nas sociedades, que é a elaboração de políticas públicas. Gente, não vamos subestimar o papel do Estado, o papel do governo em nenhum país do mundo. Aqui no Brasil, nós tivemos só um exemplo assim de política pública, como que é importante o papel do Estado. Aqui no Brasil foi feito nos últimos 20, 30 anos política antitabagista. Hoje no Brasil quase ninguém fuma. Gente, ano retrasado, eu tive a oportunidade, falei com vocês, toda hora eu falo, né? Porque foi a primeira viagem internacional. Eu fui na Itália, todo mundo fuma, gente. Do ônibus, no ponto, todo mundo fuma, desde a gente, jovens de 15, 16 anos fumando. Quer dizer, um país desenvolvido, mas que não fez a política antitabagista. Aqui no Brasil, nós fizemos a política. Olha como que isso não vai refletir na saúde pública, na saúde da população nas próximas décadas, né? Está surtindo efeito. Meu avô morreu de efizema pulmonar, fumar desde os 15 anos. Quer dizer, hoje, ninguém da minha família, assim, da geração seguinte, morre de efizema pulmonar, entendeu? Então, o governo ele tem um papel importante na elaboração de políticas públicas, seja para incentivar um comportamento demográfico, por exemplo, vamos ter mais filhos, vamos dar incentivo, ou não. Então, o governo ele tem essa função. Luma, as páginas do caderno, da atividade do caderno de mapa, tá lá no AVA, tá? Acho que vai estar, eu coloquei no AVA da semana que vem. Olha lá se está no AVA dessa semana ou se vai estar disponível na sexta, mas está lá. Tá? Gente, o formato da pirâmide ideal é o formato da pirâmide que não é que é ideal, momento, digamos assim, tá? Momento demográfico, o melhor momento demográfico de um país é quando nós temos uma grande população de adultos. E olha que coisa, é a realidade de quem? Brasil. A população brasileira tem uma população de adultos maior do que a de idosos e a de jovens somadas. Então, ou seja, tem muita mão de obra disponível para fazer crescer a infraestrutura, para mover a economia, para consumir, né, porque a população que mais consome é de adultos. Então, digamos que o momento ideal da demografia de um país é quando o corpo da pirâmide, o meio ali é maior. Agora, tem que ter políticas públicas para aproveitar esse momento, né? Vocês terem ideia, vocês vão estudar isso lá no segundo ano do ensino médio, chama janela de oportunidade ou bônus demográfico, quando o meio da pirâmide é maior do que a base e o topo. Atividade, Heitor, é no final de abril, tá? Porque não tem como eu ficar corrigindo toda semana. No final de abril, vocês vão fazendo. Eu vou corrigir, tá?
Vocês vão fazendo, toda semana eu estou pedindo atividade do caderno de mapa, vocês vão fazendo bonitinho, no final do trimestre vocês vão escanear tudo que vocês fizeram e me enviar. Isso se nós estivermos no remoto ainda. Se nós estivermos no presencial, eu vou recolher todos os cadernos para avaliar em casa. Tranquilo, Heitor? Alguém tem mais alguma dúvida? Professora, Oi. então não é para ir mandando semanalmente, né, as tarefas de geografia, para no Não, final do não vou pedir trimestre. para mandar semanalmente. Ah, Eu beleza. prefiro avaliar tudo de uma vez. Por que eu resolvi fazer isso? Porque tem aluno que perde o prazo, tem aluno que não tem o caderno ainda. Então, no final de abril, eu quero todas as atividades, porque aí eu vou avaliar direitinho se fez, se está completo, se não está. Eu vou recolher os cadernos e em casa eu faço isso com mais tranquilidade. Com todo mundo que entregar o caderno. A industrialização, Mariana, quando a gente estudou a industrialização semana passada, nós estudamos as características da industrialização, onde que ela está presente, mas ela não se liga diretamente às características da indústria com a pirâmide etária, não. Né? A pirâmide, a industrialização, ela vai sofrer quando a população de adultos diminuir. Aí não vai ter mão de obra para a indústria, tá bom? Quem trabalha, quem é a mão de obra da indústria é a população de adultos. Então, se o meio da pirâmide estiver curto, isso afeta a indústria, entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida em relação à demografia? Não. Então, vamos passar para a nossa segunda aula. Nós temos poucas aulas, né, gente? Então, nós temos que aproveitar. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês agora. Não, é isso aqui não. Essa aqui também não é essa aqui não. É urbanização. Todo mundo está enxergando aí os slides sobre urbanização? Sim. Sim. Tranquilo. Então, vamos lá. Nós vamos estudar aqui agora, essa matéria ela é curtinha, sobre urbanização da Europa, né? Nós sabemos, eu até coloquei aqui uma pergunta, né? Qual foi o primeiro país do mundo a se urbanizar? E entendendo como se urbanizar, seja, a população que vive em cidades é maior do que a população que vive no campo, no rural. O primeiro país do mundo onde a população urbana superou a população rural foi a Inglaterra. E isso, logicamente, tem a ver com o processo de industrialização. Né? Inglaterra, gente, ocorreu ali a primeira... Nós vimos essa matéria ano passado, em 1760, nós temos ali o início da primeira Revolução Industrial, que foi ali uma evolução das maquinomanufaturas, a evolução do artesanato, que culminou lá em 1760 com a primeira Revolução Industrial. De lá para cá, o que acontece? As indústrias, elas são instaladas no espaço geográfico, as indústrias, elas precisam de mão de obra, e as pessoas começam a sair do campo para a cidade. Somado a isso, teve a política de cercamentos, né? Nós vimos que foi ali uma expulsão da população do campo para a cidade. Então, a Inglaterra foi o primeiro país a se urbanizar. Em 1850, a população urbana já era superior
população rural, e os demais países da Europa, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, esses outros países se urbanizaram após a segunda Revolução Industrial. E aí, o que acontece? Alguns dados gerais aqui sobre a urbanização da Europa. Nós sabemos, acabamos de ter a informação de que a Europa começa a se urbanizar durante a primeira Revolução Industrial. De lá para cá, esse processo se intensifica. Hoje, esse processo ele já não é tão elevado, porque ela começou primeiramente. O Brasil começa a se urbanizar quando? Isso aí vocês têm que saber. Vocês sabem quando? A data? A década? 50? 1950? 1950, 1960. Ontem, né, gente, em relação à Europa, o Brasil começou a se urbanizar em 1950, 60. De lá para cá, nós estamos aumentando a população urbana, diminuindo a rural. Esse processo ainda continua, mesmo que em menor porcentagem, mas continua. Na Europa, não, já estabilizou. Então, em 2018, 74% da população europeia vivia em cidades. A nossa urbanização, por exemplo, é maior do que a urbanização europeia, mas isso tem a ver com outros aspectos que a gente chama o novo rural, né? A Europa, nós temos um rural diferenciado, um rural que parece urbano, em infraestrutura, em comércio, né? Igual nos filmes, né, gente? Igual nos filmes, aquele rural ali tem todos os serviços telecomunicações, tem internet, tem tudo que você precisa tem no rural lá da Europa. É um rural meio urbanizado. Mas, enfim, de modo geral, as pessoas ali na Europa vivem 74% em cidades. Nós temos ainda o fato de existirem países na Europa de pequenas extensões territoriais e, em função disso, a urbanização atinge até 90%. Mônaco, San Marino, Luxemburgo, Holanda, são países extremamente pequenos, então não tem muito espaço rural. Então, por isso, a urbanização atinge até mais do que 90%. Outro fator importante que nós precisamos saber, nós já vimos na primeira aula que existe uma diferença socioeconômica entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental. E esse fato reflete no grau de urbanização, né? Nós vamos ter ali muitos países da Europa Oriental ainda são rurais, como, por exemplo, a Moldávia, ainda é um país rural. E por que as pessoas se deslocam para o urbano? Fato que no urbano você tem mais serviços, transporte, indústria, bancos, universidades, empregos. As pessoas se deslocam para o urbano por essas razões. A Europa é um dos continentes mais urbanizados do mundo, verdade. Só que na Europa as pessoas vivem em cidades de até 500, pequenas e médias cidades de até 500 mil habitantes. Né? Nós não vamos ter cidades. Na verdade, a única mega cidade europeia é Istambul, que é a capital da Turquia. São 15 milhões de habitantes. A segunda cidade mais urbanizada lá na Europa é Londres, 9,8 milhões de habitantes. Paris, que a gente acha, né, que é super, tipo São Paulo. Gente, Paris, a população de Paris é do tamanho da população de Belo Horizonte. Então, a população europeia, ela vive, é muito urbanizado o continente, de fato, mas predominam cidades de até 500 mil habitantes. Tá? Pequenas e médias cidades.
Aqui nós temos as principais aglomerações urbanas, né? Nós temos Londres, Paris e Istambul. Moscou aqui, nós vamos considerar como Ásia, que nós vamos estudar a Rússia à parte, tá? E fora essas cidades aqui com grande população, nós temos outras ali de 1 a 5 milhões de habitantes. Essas que estão de roxo aqui são cidades que têm de 1 a 5 milhões de habitantes. Aqui a densidade demográfica, deixa eu ver aqui, população urbana. O grau de urbanização, né? Espanha, França, Noruega, o Reino Unido são países muito urbanizados, né? Onde 80 a 100% vivem em cidades. Aqui o grau de urbanização está associado ao desenvolvimento, que eu falei antes. Nas cidades nós temos os serviços básicos, serviços em mais quantidade, mais qualidade. Então, isso atrai a população para o urbano. A Europa Ocidental, ela passou por um processo ao longo da Guerra Fria ali, onde a prioridade não era o capital, e sim o social, então a urbanização ela vai ser menor, né? E esse processo de urbanização se intensifica após 1990. A Europa Ocidental, não, já vem se urbanizando desde a primeira Revolução Industrial. Então, aqui, a urbanização, como eu falei com vocês, ela tem seu início lá na primeira Revolução Industrial. E o que acontece? Nós temos que entender que quando a urbanização ela se inicia com a industrialização, não há um planejamento urbano, né? Porque as cidades elas cresceram em torno das indústrias. E a principal atividade da cidade era a indústria, né? Então, não tinha planejamento de ruas, o esgoto era a céu aberto, o modelo urbano era caótico, né? Havia proliferação de doenças, né, bactérias, protozoários, as pessoas, gente, morriam assim à toa, né? Então, a mortalidade era muito alta, a expectativa de vida era baixa, isso no início da urbanização da Europa, ali na primeira e segunda Revolução Industrial. Não havia um modelo de urbanização planejado. Olha aqui, essa imagem tem até no livro didático de vocês. As pessoas viviam nas ruas, em cortiços, favelas, havia ali a peste bubônica e várias outras pestes também na Europa em função desse modelo de urbanização caótico. E a cidade, ela não foi planejada para as pessoas, elas foram organizadas para a indústria. A indústria precisava de mão de obra. Então, nesse primeiro momento, não tinha organização. Com o passar do tempo, nós tivemos ali a organização dos movimentos sociais, os trabalhadores eles ganharam ali força nas suas reivindicações, começaram a melhorar os bairros dos operários. Então, muitas cidades elas foram reconstruídas depois das 2 guerras mundiais, né? Passaram a ter planejamento. Praticamente, gente, as cidades europeias, depois da Segunda Guerra Mundial, foram todas reconstruídas. Em termos de avenida, de esgotamento sanitário. Então, elas foram totalmente reconstruídas, permitindo ali corrigir os erros da urbanização do século XVIII, XIX. Não tinha nada. Então, com isso, nós temos uma melhoria da qualidade de vida depois da Segunda Guerra Mundial. E isso, né, essa reconstrução depois das 2 guerras mundiais permitiu ali um padrão mais organizado, mais harmônico, né, em relação aos aspectos humanos e naturais. Atualmente, os países europeus, eles se preocupam com o espaço, a qualidade do espaço urbano, por exemplo, o transporte público é de excelente qualidade,
eficiente, salubre. Então, nós temos uma condição de transportes excelente, de telecomunicação nas ruas, né? Em muitos lugares você tem Wi-Fi grátis, você tem uma preocupação com os rios. Olha aqui, essas imagens retratam a reconstrução dessas cidades europeias depois da Segunda Guerra Mundial, né? São cidades planejadas, elas não cresceram aleatoriamente, né? Elas foram planejadas de forma que houvesse espaço ali para vegetação, para avenidas que ligam pontos importantes da cidade. Aqui em Barcelona, por exemplo, a cidade ela é verticalizada, existem prédios, né? Mas não prédios muito altos. Cidades verticalizadas, elas são mais eficientes, né? Porque vai economizar em rede de esgoto, iluminação, o deslocamento das pessoas. Então, você tem mais pessoas vivendo em espaços menores, mas de forma organizada e planejada. Cidades verticalizadas de forma planejada são eficientes e baratas. Se você pega, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte, ela tem uma extensão, ela é extensa, né? Ela é um comprimento enorme. Em bairros residenciais, não é uma cidade tão verticalizada, ela é mais verticalizada onde? No centro, nos arredores do centro da cidade. Mas fora disso, você tem uma densidade demográfica menor. E isso torna a cidade cara, né? Imagina você levar esgoto para toda uma cidade verticalizada, iluminação pública, escola, ônibus, deslocamento de pessoas, tudo isso torna mais caótico urbano. E lá na Europa, gente, eles já pensavam nisso, né? Então, eles planejaram, reconstruíram as grandes cidades pensando na eficiência, né? Como aqui em Barcelona e Paris. Olha aqui, gente, isso aqui é uma maravilha, né, gente? Viver numa cidade assim, já pensou? Ah, chega sábado, nós vamos no Rio ali, pegar uma praia ali no Rio, tomar um banho, tomar um sol. Esse rio aqui, ó, ele é na Milão. Quando eu viajei, eu fui nessa avenida aqui. Gente, passa peixes aqui enormes. Eu fiquei assim, eu tô acreditando que eu tô vendo aqui, não, esses peixes, essa água límpida, como que é possível, né? Tanta qualidade de vida, uma cidade tão harmonizada com o meio ambiente, né? E isso porque foi pensado, foi planejado, né? Os transportes públicos têm uma grande participação na qualidade de vida nas cidades, porque as pessoas precisam se deslocar. Então, a forma como você organiza a cidade reflete na qualidade de vida da sua população. E isso tudo foi pensado lá na Europa, após a Segunda Guerra Mundial. Agora, vamos entender os conceitos. Acho que vocês também já viram isso no 7º ano, mas vamos aqui relembrar esses conceitos. Conurbação é quando duas cidades se unem fisicamente. Contagem, Betim, Belo Horizonte, Sabará, Santa Luzia, até não, tá mais longe, né? Mas essas cidades, elas não dá para ver fisicamente a separação entre elas, não tem espaço rural entre elas. Então, são cidades conurbadas. Metrópole, o que é uma metrópole? Metrópole é quando nós temos um conjunto de cidades conurbadas, onde existe uma cidade de maior importância. Que tipo de importância? Política, econômica, é uma cidade que projeta cultura para as demais. Então, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, de fato, são muitos municípios que fazem parte da RMBH, mas a mais importante de todos, não somente em termos de tamanho e número de população, tá?
mas também em termos de política, em termos de economia, né? Então, você tem, a Belo Horizonte é a cidade mais importante da RNBH. Para ser uma metrópole, não é apenas cidades conurbadas, tem que ter essa cidade de maior importância. Agora, a megalópole é quando nós temos ali duas metrópoles se conurbando. Olha que loucura, né? Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, 22 municípios conurbados, sendo o Rio de Janeiro o mais importante. Belo Horizonte, eu esqueci o número de municípios, acho que são 17. E Belo Horizonte, a capital, a cidade mais importante. Duas metrópoles que vão se unir. Belo Horizonte não, é São Paulo, a megalópole que nós temos no Brasil, a megalópole Rio de Janeiro e São Paulo. Então, elas vão se unir fisicamente. Existem rodovias, existe até, já ouviram falar na ponte aérea? Ou seja, tem voos diretos, né? De hora em hora tem voo para Rio de Janeiro e São Paulo. É uma ponte aérea de fácil acesso, de rápido trânsito ali, né? Existem cidades entre essas duas megalópolis muito próximas uma da outra. Então, isso forma uma megalópole. As duas metrópoles unidas fisicamente formam uma megalópole. Agora, o conceito de megacidade. Megacidade é qualquer cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Não precisa ser desenvolvida ou subdesenvolvida. Qualquer cidade com mais de 10 milhões de habitantes é uma megacidade. O único critério para ser uma megacidade é o numérico, tá? Não necessariamente a importância econômica dela. Aqui nós temos a megalópole lá na Europa. Essa megalópole, ela vai articular vários centros urbanos importantes. Juntos, esses centros urbanos conurbados, existem ali 111 milhões de pessoas, né? Lembrando que a Europa tem em torno de 750 milhões de habitantes, e essa megalópole está no centro da Europa. Vocês lembram na aula passada que nós falamos que a principal área industrializada da Europa fica no centro da Europa? É justamente onde que está aqui a nossa megalópole, né? Então, passa aqui por várias cidades importantes, ligando aqui o Mar do Norte até o Mar Mediterrâneo. Nós temos essa área aqui extremamente urbanizada, com densidade ali de transportes, telecomunicações, indústrias, comércio, serviços, está tudo muito junto, conurbado. É uma das maiores concentrações industriais do mundo, é uma megalópole. Cidade global. Agora nós vamos estudar o que é uma cidade global. Cidade global não tem a ver com o número de habitantes, tá? Diferente de megacidade. Cidade global é uma cidade que possui grande importância. Qual sentido de importância, professora? Em termos de importância econômica, geralmente uma cidade global, ela tem uma bolsa de valores, ela tem muitas universidades, ela tem um transporte muito bem desenvolvido, que dá acesso rápido a vários outros lugares. Ela tem ali multinacionais, bancos, ela tem uma certa qualidade de vida, um bom IDH, número de bilionários, ela tem uma grande, e por isso, por ela ter a densidade de tantos aspectos ali considerados positivos, ela projeta influência no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós temos duas cidades globais, São Paulo e Rio de Janeiro. Existe uma hierarquia também entre cidades globais. Tem cidades globais alfa, cidades globais beta e cidades globais, qual que é a outra? Alfa, beta e gama.
e cidades globais gama, né? São Paulo e Rio de Janeiro são beta, porque projetam influência, mas existem outras que projetam mais. No mundo, nós tínhamos lá em 2014 182 cidades globais. Elas influenciam o mundo inteiro, gente. Então, nós temos, por exemplo, Nova York, que projeta cultura para o mundo inteiro, Rio de Janeiro, projeta cultura para o mundo inteiro. Quantos filmes que você já assistiu que tinha bossa nova no filme? E o filme nem brasileiro é. Né? Então, uma das 7 maravilhas do mundo é o Cristo Redentor. Né? Nós temos ali uma cidade global que o critério dela é o quê? Impactar outros lugares do mundo, seja economicamente, politicamente ou culturalmente. Tá? Ela tem que ter alguns desses critérios ali. Então, eu posso dizer que toda megacidade é uma cidade global? Não. Professor, eu acho que quer queira ou quer não, acho que sim, né? Porque acho que a mega cidade, na maioria das vezes, também vai ter um desenvolvimento alto e vai contribuir, de certa forma. Alguém quer falar mais? Toda megacidade é uma cidade global? Eu acho que não, porque a senhora falou que mega cidade não precisa de ter uma economia boa. Isso. Eu Olha, também acho que não, porque precisa ser mais forte na economia. Eu ia dizer a mesma coisa que a menina disse antes. eu posso ter uma cidade global que é uma mega cidade, por exemplo, São Paulo é uma cidade global e uma mega cidade, e eu posso ter cidade global que não é mega cidade. Paris, por exemplo. Paris tem 2 milhões de habitantes. Qual que é o critério para ser uma mega cidade? Acima de 10 milhões de habitantes. Em muitas cidades, gente, nos países, inclusive o maior número de megacidades no mundo, elas estão localizadas em países subdesenvolvidos. Elas não são cidades globais, elas são apenas megacidades. Agora, a cidade global não tem nada a ver com a quantidade de pessoas, ela tem a ver com a importância, a hierarquia no cenário mundial. Nova York, Washington, Londres, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, nós temos aí cidade global, não é o numérico, é a importância, o impacto que ela tem no mundo. Né? Então, é diferente, preste atenção em relação a isso. Olha aqui as cidades globais, né, aquelas que têm grande influência no cenário internacional, da Europa. Das 20 maiores, das 20 grandes cidades globais, nós temos Londres, Paris, Madrid, Berlim, Moscou, nós vamos estudar Rússia depois, Viena. Nós temos essas cidades grifadas aqui na Europa, né? São muitas cidades. Aqui no Brasil nós só temos 2, por exemplo. Em megacidades lá na Inglaterra, nós temos apenas uma megacidade, que é Istambul, que é a maior cidade da Europa, 15 milhões de habitantes. E Istambul, se eu não me engano, Istambul não é uma cidade global. Ela apenas tem 15 milhões de habitantes. Ela não tem esse grau de desenvolvimento, ela não impacta culturalmente o mundo. Eu não sei, tem que olhar. Mas eu acredito que Istambul não seja uma cidade global. Londres, por exemplo, ela era uma cidade, é uma cidade global. Londres é uma cidade global porque ela impacta na economia, cultura e política no mundo, mas ela não é uma mega cidade porque ela tem 9,9 milhões de habitantes. Ela não chega a 10 milhões de habitantes. E aqui nós temos as grandes, as megacidades. Olha, observe, gente, que as megacidades, elas estão localizadas em países subdesenvolvidos.
Cairo, Lagos, Cidade do México. Elas estão aqui em muitas cidades na Ásia, né? É lógico que nós temos uma maior densidade demográfica ali na Ásia, né? Só a Índia e a China, 2,3 bilhões de pessoas, mas não tem a ver com desenvolvimento. Eu posso ter uma cidade subdesenvolvida, ela ser mega cidade. Tranquilo? Aqui é o grau de urbanização da Europa Ocidental e Oriental. Elas não sofreram muitas alterações, ou seja, a Europa Ocidental, ela se urbanizou mais porque ela tem um passado capitalista, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. E a Europa Oriental se urbanizou menos por causa do sistema socialista. Mas ambas Europas já eram urbanizadas, tá? Porque elas se industrializaram ao longo da Primeira e Segunda Revolução Industrial. Alguma dúvida, pessoal, em relação à urbanização? Não, senhora, sem dúvida. Obrigado. Então, nós vamos ficar... Deixa eu parar aqui de gravar.